Eu não sei se o pessoal viu, mas o Lula ironizou a reação do mercado à sua declaração sobre o corte de gastos. Fala do petista levou o dólar a registrar uma alta de 1,16%, moeda fechou a 5,50, 518, né? 518. E o negócio é tão maluco, Karina, porque a gente está falando aqui de todo o padrão de pensamento econômico. É muito simples, né? Você quer transmitir segurança com relação às contas públicas, você tem que mostrar que você está apertando o cinto. E é exatamente o contrário que a gente está vendo. Mas o que me deixa estarrecido não é a postura do senil aí, do Lula. É esse vídeo que você vai ver da militante da Globo News. Sucesso que estão sendo absolutamente subvalorizadas, né? O PIB está crescendo mais do que o esperado, e isso está inclusive na ata do Banco Central divulgada ontem, né? As projeções para a economia e a atividade econômica estão mais resilientes do que o Banco Central gostaria, à luz da convergência, né, da inflação. O desemprego está no menor nível desde 2014, o emprego formal também, a massa de rendimentos nunca foi tão alta, maior valor, acima de 300 bilhões, maior valor da série histórica do IBGE que começa em 2012. Então, assim, tem muitos indicadores muito bons da macroeconomia, né? A balança comercial no ano passado foi muito bem, ultrapassou, acho que alcançou 100 bilhões, né, ou 90 ou 100 bilhões de superávit. Então, me parece que também as réguas de avaliação, especialmente dos agentes do mercado financeiro, elas são mais rigorosas em relação a um governo petista do que jamais foram em relação ao governo bolsonarista de Paulo Guedes, né? Houve uma farra de gasto, houve gasto mal feito, dinheiro mal direcionado, e isso não impactou da forma dramática que está impactando nesse momento, por exemplo, o câmbio, e a gente sabe que esse câmbio super desvalorizado, né, no caso, ou esse dólar super valorizado, ele vai resultar em pressão na inflação e em aumento de juros. Esse que o Valdo falou. Os juros lá fora, embora altos, são muito menores que os juros no Brasil. E isso pressiona a dívida. Eu fico pensando, Adriles, é uma espécie de autoimolação, masoquismo, o petista que não consegue entender o problema dessa declaração do Lula. Abre aspas. O problema não é que tem que cortar. O problema é saber se precisa efetivamente cortar ou se precisa aumentar a arrecadação, Adriles. Lula disse isso. Temos que fazer essa discussão. Agora, assim, qualquer pessoa com 2 neurônios consegue enxergar isso daí como um estelionato de 5ª categoria. Porque aumentar a arrecadação é um problema para a vida de todo e qualquer cidadão brasileiro, Adriles. Não precisa ser master, PhD em economia. Qualquer dona de casa sabe. Se ela tem um orçamento, se ela gasta mais do que ela ganha, se ela se endivida, ela vai complicar a sua vida, porque os credores vão começar enfim, querer receber. Outros credores, eventualmente, vão parar de fazer dívida com ela. Ela vai ter problemas para conseguir o financiamento da sua casa, o pagamento de luz, o pagamento de água. E exatamente como uma casa comum, é como um país. Se você cria uma arrecadação maior, a arrecadação maior vem de onde? Do bolso do caro, do nosso querido trabalhador brasileiro, do seu bolso, telespectador. Você paga para um governo e aí você vê quais os serviços que esse governo está te prestando. São bons? São eficientes? São eficientes em saúde, educação? São eficientes em todas as questões públicas, em construção de estrada? Não são. Entendeu? Aí o Brasil se endivida mais, cria um monte de Ministério da Igualdade Racial, Ministério da Segurança da Mulher, ou seja, um tanto de ministério que não faz rigorosamente nada, é inapetente, é incompetente com o seu dinheiro. Cria dívidas com países estrangeiros, com investidores estrangeiros. Os investidores estrangeiros percebem que o Brasil não paga, é inadimplente, então param de investir no Brasil, a economia cessa de girar, ele pede mais arrecadação do que do empreendedor, que tem que pagar 3 vezes o salário do seu funcionário, aí o micro, médio empreendedor cai, quebra, aí não gera emprego, ou seja, é exatamente uma coisa que é um fluxo de desastre iminente. Aí o Lula chega e fala de maneira brincalhona, não, vamos aumentar ainda mais a arrecadação. É para afundar o país. E assim, meu caro telespectador, meu caro eleitor, acho que não tem muito esquerdista vendo o programa,
Toda política econômica de esquerda sempre foi, é e sempre será assim. É um Estado grande, ineficiente, para apadrinhar as pessoas, para tolher e diminuir o micro, o médio empresariado, para depois ficar distribuindo bolsa salsichão para as pessoas que estão na miséria, e essas pessoas na miséria votam no governo, achando que o governo está tirando elas da miséria, quando, na verdade, enfiou essas pessoas na miséria. É muito simples. É o que o Lula está fazendo. E é o que o Lula está fazendo, putz grila, pela terceira vez em que ele foi eleito. É o que a Dilma fez nas 2 vezes que foi eleita. Por quê? Porque a propaganda esquerdista cola. E por que a propaganda esquerdista cola? Porque esses bandos de sem vergonha da Globo News tá falando, olha só, não, na época do Bolsonaro teve uma gastada. Mentira! Na época do Bolsonaro, em plena época de lockdown, em plena época de pandemia, o país gastou muito menos do que arrecadou, conseguiu fazer uma matemática maravilhosa de redução de gastos, e o país cresceu mais do que toda a América Latina, porque tinha um economista liberal no Ministério da Fazenda, que era o Paulo Guedes. Ou seja, é clássico, tem 100 anos que quando a direita toma o poder em qualquer país, a economia prospera. Quando a esquerda toma o poder em qualquer país, a economia vai para o buraco. E funciona a eleição da esquerda porque tem sempre uma mídia militante débil mental, como essa da Globo News, que fica elogiando o governo, que vai empurrar o país para o buraco. É isso. Parabéns, Globo News, parabéns, Lula, parabéns você, otário, que votou no Lula, ou por ingenuidade, ou por ignorância, ou por manipulação cerebral que a Globo e outras mídias de esquerda fazem na sua cabeça.